Boa noite a todos. Boa noite. Desejo que estejam bem, apesar do frio. Aqui tá muito frio, não sei. Acho que a única pessoa privilegiada, as únicas, né, são Jade e Dona Di, que estão na praia. Porque o restante tá passando frio com a gente. Hoje, 23 de maio, a gente tem mais um grupo de estudo. A gente vai estudar o 15º capítulo do Bhagavad Gita. E aí, antes de abrir os estudos, eu vou pedir para o Narayan abrir o nosso grupo. Boa noite a todos. Como de costume, convido a cada um de vocês a fechar os olhos, trazer nossas intenções, equilibrar nosso campo, trazer uma paz exterior e buscar, junto a Deus e toda a espiritualidade, um ancoramento para esse nosso ritual de hoje. E para isso, pedimos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos e defendei-nos de todo mal, Senhor. Aiã, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aiã, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Bom, antes de começar a leitura do capítulo, a gente sempre tem um estudo de um mantra. E aí, na semana passada, essa missão foi passada para o Kaique? Para o Kaique. E aí, a palavra está com o Kaique. Gente, eu dei uma surtada. Boa noite. Eu dei uma surtada procurando o mantra e achei muito difícil a pronúncia dos mantras, então eu peguei o mais facinho, assim, para eu começar e ter um entendimento melhor. O mantra que eu peguei, eu mandei no grupo também. O mantra para se tornar a forma mais elevada de amor que você pode ser. Com esse mantra simples, você afirma a sua própria natureza essencial como uma natureza de amor divino. A vibração desse mantra começa o processo de transformação de todo o seu corpo, ser, natureza e espírito numa emanação. A sua própria emanação particular do amor divino. Aham Prema. Aham significa estou ou sou, e Prema significa amor puro. Então, eu sou puro amor ou amor puro. Eu mandei a definição melhorzinha até no grupo, o pessoal dá uma acompanhada, e mandei o link com a música que eu gostei em relação ao mantra. Inclusive, até tentei entrar nesse processo de ouvir o mantra e conseguir ter essa interação com ele para ver essas energias e ver quais as sensações que me passavam. A palavra em si me trouxe assim, uma porrada de imagens na cabeça, porque eu estava deitado ouvindo a música. Eu vi que na questão do mantra é legal que você pronuncie, você tem a mesma energia que o mantra mentalmente ou na questão de vocal, falando. Só que eu me peguei apenas ouvindo, né, para compartilhar essa sensação do mantra. Então, por fim, eu não cantei ele. Fiquei apenas compartilhando a energia que estava pela música. E aí eu mandei o link, eu achei muito relaxante a questão do mantra, que se prende nessa única palavra ou frase do Aham Prema. E é isso. Jaiho, gratidão pela partilha. A gente esquece, né, de olhar para mantras curtinhos, mas tem significados enormes. E aí agora, Kaique, você tem aí a missão de escolher alguém para estudar o próximo mantra que vai trazer na semana que vem. Olha, eu dei uma surtada
E aí eu pedi ajuda e tal. E passei essa energia pro Marcelo também, para procurar alguns mantras comigo. A nossa energia não bateu, porque eu procurava uma coisa, ele procurava outra, nada a ver. Embora a gente tivesse participando dos mesmos links, né? Então, para ver ele surtando junto comigo, eu vou transferir essa energia para ele para semana que vem. Mas aí, ó, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pedir, então, para o Marcelo trazer o mantra que eu te pedi. Eu acho que você não pegou no dia que no último grupo de estudos. Estudar o mantra Om Namah Shivaya. Aí eu vou escrever aqui no, no grupo de estudos aqui a forma Que da escreve. escrita. Tá, ok. Para o Marcelo. Perfeito, então. Gratidão. Oh, adorei. Esse mantra é muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, o Marcelo fica com a missão, semana que vem tem que trazer o estudo do Om Namah Shivaya. É o mantra que a gente mais fala. Pode falar, Marcelo. Você está silenciado. Pronto. Não, vou usar o do Kaique, senão vai dar microfone aqui. Mas tranquilo, pode deixar, eu trago o Ana Mashivaya. Perfeito, gratidão. Desculpa, eu não me liguei na questão do procurar. Fiquei tão assim, perdido. Eu fui caçando um milhão de coisas, estava lendo tudo sobre mantras e afins e falei, gente, eu vou dar uma resumida porque absorvi muita informação e aí esse eu achei super legalzinho assim, porque é bem simples, mas eu vi muito texto, muita contextualização dele. E aí me apeguei a ele, mas desculpa, na próxima eu Tá certo. Foi perfeito, você trouxe um mantra novo pra gente. Isso é muito bom. Muito bom. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer a leitura do capítulo. Todos conseguem ver? Sim. Perfeito. Conversa 15. Conhecimento do Espírito Supremo. O Senhor Krishna disse: dize que existe a árvore imortal, Ashvata, cujas raízes crescem para cima e a copa está localizada embaixo. E as suas folhas são as palavras de gratidão e amor. Quem o conhece é um conhecedor dos Vedas. Os seus ramos, nutridos pelas 3 gunas, estendem-se para cima e para baixo e terminam nos objetos dos indrias. As suas raízes são as grilhetas do karma no mundo humano. Olhando a partir do mundo da matéria, não é possível compreender nem a sua forma, nem o seu propósito ou destino, nem sequer a sua fundação. Quando esta árvore bem enraizada é cortada com a poderosa espada da libertação dos apegos, só então se abre a via da qual não se regressa. Ali há que unir-se com o espírito primordial que deu origem a tudo. Aqueles que se libertaram do orgulho e da ignorância, venceram o mal dos apegos, compreenderam a natureza do eterno, refrearam a paixão sexual e libertaram dos pares, dos opostos conhecidos como regozijo e sofrimento. Tais seres humanos marcham com segurança pelo caminho firme. Nem o sol, nem a lua, nem o fogo brilham ali. Depois de entrar nesse lugar, já não regressam. Essa é a minha morada suprema. Uma partícula de mim transforma-se numa alma no mundo dos seres encarnados e estende os seus indrias na natureza material, entre os quais os indrias da mente são os sextos. A alma obtém um corpo e quando o deixa, Ishvara toma-o e leva, como o vento leva a fragrância das flores. Com o ouvido, vista, tato, gosto e olfato, e também com a mente, a alma percepciona os objetos dos sentidos a partir do seu corpo. Os ignorantes não veem a alma nem quando vem, nem quando parte,
nem quando está, e se deleita sendo atraída pelas gunas. Ainda assim, aqueles que têm os olhos da sabedoria veem-na. Os yogis, que têm uma aspiração correta, não conhecem apenas a alma, mas também o Atman neles próprios. Em troca, os insensatos não encontram o Atman. Fica a saber que o esplendor que emana do sol e que ilumina o espaço, o da lua e o do fogo, esse esplendor origina-se de mim. Tendo penetrado no solo, eu sustento todos os seres com a minha força vital. Eu nutro todas as plantas, tornando-me na soma deliciosa para elas. Como o fogo da vida, eu habito nos corpos dos animais e, unindo-me com as energias que entram e saem, transformo os 4 tipos de comida em seus corpos. Eu resido nos corações de todos. De mim se origina o conhecimento, a memória e o esquecimento. Sou aquele que deve ser conhecido nos Vedas. Sou, na verdade, o possuidor do conhecimento completo. Sou também o criador do Vedanta. Existem 2 tipos de Purusha no mundo, o impecável e o propenso a cometer erros. Todas as criaturas são propensas a erros, mas o Purusha mais alto é impecável. Superior a estes 2, existe o Purusha Supremo, chamado Atman Divino. Ele, permeando tudo consigo mesmo, sustentando os 3 mundos, é o grande Ishvara. Isso é assim porque eu transcendo perecível e até mesmo imperecível. Sou chamado no mundo e nos Vedas o Espírito Supremo. Quem sem cair em ilusão me conhece como o Espírito Supremo, conhece tudo e adora-me com todo o seu ser. Assim te expus estes ensinamentos mais essenciais, ó sem pecado, aqueles que, sendo consciências desenvolvidas, compreendem este ensinamento, terão muito sucesso nos seus esforços, ó Bharata. Assim diz a 15ª conversa entre Shri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga chamada Conhecimento do Espírito Supremo. Já? Bem curtinho hoje. Bem curtinho. Esse capítulo, ele traz a questão da desconstrução de muitas construções que a gente traz, né, na nossa vida, porque a gente acha, trabalhando nas gunas, né, lembrando das gunas ali dos 3, né, dos tamásicos, rajásicos e sáttvicos, a gente sempre acha que a gente tem que ir para o sáttvico, né, ali, então, buscar uma vida mais sáttvica, né, e aí ele mostra que para atingir a energia suprema, nenhuma dessas energias devem te moldar, te enquadrar, né, ele traz que na árvore suprema, que é muito bonita de descrita, né, depois eu vou mandar uma imagem para vocês verem, de desenhos dessa árvore, ele traz a energia de que tudo que a gente acha é o inverso do que a gente acha. De que se a gente tem certeza de alguma coisa, é porque está completamente errado. E que a ascensão, ela acontece quando a gente não se pauta, quando a gente não se coloca em caixinhas, né? Então, é por isso que é uma linha muito tênue, né? Entre buscar uma linha ascensionária e virar um fanático. É muito fácil a gente virar um fanático e se distanciar, né, dessa linha ascensionária. Então, esse capítulo, ele me faz refletir muito sobre isso, sobre essa necessidade da gente se desprender dessas caixinhas, né, e das caixinhas que a gente mesmo se coloca quando a gente está no caminho ali do curador, né. Também traz muita consciência de trazer paz interior, né, a gente encontrar nosso Atman ali, né? Nossa luz interior. Para não entrar no fanatismo, igual a gente estava conversando antes do grupo de estudo, né? De quando a pessoa entra no fanatismo. Então.
E aí a pessoa, ela percebe quando ela entra no fanatismo, não quando ela está no fanatismo, né? É quando ela percebe alguém fanático alguém fanático como ela, fazendo coisas que o fanatismo condena. Uhum. E aí ela fala, opa, então eu não quero fazer parte dessa energia. Aí ela deixa de ser fanático por conta do movimento do outro, né? E aí ele traz que os yogis só acessam o Atman verdadeiro porque eles se desprendem disso, né? Aí traz várias reflexões, né? O Bhagavad Gita traz muitas reflexões, né? Sobre o que é o certo, né? Que caminho seguir. Ele sempre fala que para saber seguir o caminho do yoga, né? Então, o caminho do yoga é o caminho que trabalha a consciência, corpo, mente e espírito, né? Então, se a gente traz equilíbrio, né, nesses três pilares, você começa a ascender para uma consciência mais livre, sem dogmas e sem caixinhas, né? Uhum. Então, eu acho que romper essas caixinhas que é a questão, né? Meu mestre falava assim, né? Quando a gente fez a parte alimentar, né? Ele falou assim, você pode se alimentar de Cheetos, ele falou, não, petit gâteau, ele adorava petit gâteau. Ele falava assim, você pode se alimentar de petit gâteau ou você pode se alimentar de legumes orgânicos, sem agrotóxicos e tal. Eles vão te dar energia, os dois vão te dar energia, mas qual a energia que você quer para a tua vida? A energia do petit gâteau ou a energia do legume sem agrotóxico e sem... E aí é justamente isso, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para que os nossos nãos, né? O que a gente fala não para o mundo, não coloque a gente numa caixinha de falar muito não e não se permitir, né? Por isso que essa linha da sanidade é muito assim, e é muito fácil a gente desequilibrar e pisar na insanidade, né? Então, é um caminho de constante vigilância e lapidação. E aí o maior ensinamento, né, disso que a gente está falando é sempre pensar antes de fazer, né? Olhar e falar o que eu estou precisando, né? E eu acho que esse pensar é muito fácil a gente ser traído pelo pensamento. Também. Eu acho que a gente precisa ter ao nosso redor pessoas que nos influenciem, que nos questionem sobre os nossos movimentos. Se vocês olharem, né, a gente sempre olha para os mestres da nossa vida, aquelas pessoas que sempre nos empoderaram, né? Então, nossa, essa pessoa me incentivou a ser alguém grande e tal, não sei o quê. E, na verdade, os maiores mestres da nossa vida são aqueles que nos questionam. É o 11º homem na lei judaica, né? Que o 10º homem, né, na lei judaica, que se 9 concordam, ele tem a obrigação moral de criar uma teoria para discordar. Então, a gente precisa ser cercado de pessoas que nos questionem e que quando a gente tiver uma verdade muito determinante, que a pessoa chegue e fale, tem certeza? Mas e se fosse assim? Porque isso vai fazer a gente sair da caixinha do nosso pensamento, porque a gente é enganado pelo nosso pensamento diariamente, né? Então, eu acho que é importante ter esse pensamento, mas mais que o pensamento é se cercar de pessoas que tenham o mesmo propósito de fé, né? Que, tipo assim, que busquem o caminho do curador ali e tal, mas que estejam dispostas verdadeiramente a te questionar sem julgamento. O Bhagavad Gita é uma escritura que está sendo lida há milhares de anos. E Krishna deixa várias pontas sem resposta para não trabalhar na lei do karma, né? Então, ele te traz vários gatilhos de consciência e aí você tem que trabalhar dentro de você o momento. É por isso que o Bhagavad Gita é um livro que se lê a vida toda, né? Cada vez que você lê, você pega um gatilho, daqui 6 meses, um ano, você lê de novo, aí você pesca mais um, aí você lê de novo, pesca, e vai ter que ler a vida toda. Exatamente. E aí, cada vez uma parte vira sua preferida. Bom, vamos abrir para comentários. Alguém levantou a mão, não vi quem foi. Eu não vi também quem foi, deixa eu ver aqui. Não apareceu. A gente vai abrir para comentários, é muito importante que vocês tragam, né, as percepções de vocês. E aí, por ordem, começa, Jussi. A palavra está contigo, você está silenciado.
Toque, Júcio. Júcio, eu não sei se você tá falando, mas você tava silenciado. Continua silenciado. Vou mandar por escrito. Então, Kaique. Ok. Então, Kaique, pode falar. Enquanto a Júcio escreve. A gente estava debatendo aqui agora sobre essa questão de questionamento. Esse questionamento, ele tem um nível, um teor específico, ou é um questionar em qualquer situação? Por exemplo, é um questionar uma questão espiritual e um conhecimento que foi estudado e questionar no intuito de você obter mais informações, ou é um questionar para que a pessoa explique, justifique e tenha certeza do que está aplicando ali na hora? Porque a gente ficou aqui se referindo a alguns exemplos do dia a dia ou coisas do gênero, entendeu? Para! Aí eu tô perguntando pra gente poder ter um debate depois, eu e o Marcelo. Bom, aí é um assunto que a gente tem propriedade para falar, né? Porque aí a gente se questiona de tudo, né? E aí, quando a gente se questiona, não é para apontar o defeito do outro ou querer um ser melhor que o outro, tal. A gente questiona o outro para fortalecer a consciência que o outro está trabalhando. O questionamento, ele precisa de propósito, né? Então, é tipo assim, qual é o propósito do questionamento? Quem questiona tem que ter um propósito na questão, porque senão fica vago. Mas a gente vive a Di, que está com a gente sempre, vai saber que a gente vive em questionamento. Então, toda vez que um traz uma verdade, o outro fala, mas e se fosse assim? Mas e se? Mas e se? Para a questão de lapidações, quando a gente traz questionamento, a gente pega um fato e a gente destrincha ele, todos os caminhos possíveis. E aí isso vai trazer uma verdade mais refinada, né? Mas eu vou dar um conselho, Kaique, que a gente usa aqui. E o conselho é qual o propósito. Então, assim, tudo que você for entrar na questão ali de uma lapidação, você, Marcelo, aí você coloca como parâmetro qual é o propósito. Então, você prefere que eu vou com a roupa branca ou a vermelha? Por beleza ou por propósito? Qual o propósito disso? Aí você... Eu dei um exemplo solto aqui, mas sempre busque o propósito para trazer um questionamento e construir uma ideia, né? Um brainstorm ali do que vai ser feito. Eu acho que talvez essa pergunta é a pergunta que a gente mais faz. Qual é o propósito? Qual é o propósito? A gente faz muito essa pergunta. E aí você vai fazer a pessoa pensar, de fato, qual que é o propósito da ação dela. E é difícil. Tem vezes que a gente fala, eu vou dar uma pensada aqui, depois eu te respondo. Qual que é o propósito? Pode falar, Kaique. Então, primeiro eu queria agradecer muito vocês, porque minha relação com o Marcelo, a gente estava numa fase de algumas complicações e brigas bem intensas, né? Que por causa de, não varreu o chão, pronto, virava um caos. E eu tô tentando ser uma pessoa bem mais acessível. Então, eu fico me questionando em algumas coisas. Uma dessas questões que, nossa, o tema de hoje vai ser magnífico pro resto da vida. É justamente pelo seguinte fato, uma referência que eu acabei de dar de exemplo ontem, né? O Marcelo, ele é um ser mais velho, né? Com um pouco mais de experiência em alguns quesitos. E falando de experiência, a gente fala mais na questão de cozinha. Ele cozinha maravilhosamente bem e tem todo um contexto, uma intimidade com a cozinha. Eu malemar sei ferver água, né? Sabendo disso, o Marcelo, ele faz as coisas por intuição. Ele vê o negócio e simplesmente prontifica aquilo de uma forma que ele sabe que no final vai dar certo. Eu preciso de um sistema para que aquilo chegue no mesmo resultado. Ontem, que é uma referência, a gente estava tentando assar um pão de queijo, para você ter noção da treta. Mas aí eu, como um ser, para de rir, eu como um ser que estou tentando buscar evolução, ia tentar fazer o pão de queijo sozinho, porque ele toma sempre muito à frente disso, né? E aí eu já ia virar uma briga. E eu falei, não, ok, respira, né? Faz os 21 dias calado, porque, gente, eu tô levando muito a sério isso. E aí eu não tretei. O que eu fiz?
eu perguntei, né? Falei, por que você vai fazer isso? Por que não segue a embalagem? Porque eu ia seguir a embalagem e o ministro simplesmente falou que não. No fim das contas, o pão de queijo não saiu como deveria sair, porque eu intervi no sistema como era para ser no método, ele fez de forma intuitiva e as duas combinações não se bateram muito bem, mas a gente comeu pão de queijo maravilhosamente bem sentados espiritualmente na mesa. Lindos, como um casal que deve ser. Só que, até a gente chegar nesse meio quesito assim, de questões, ele perde muita linha quando eu começo a fazer os porquês. E aí, para ficar bem claro, porque eu tô amando as aulas no YouTube, quando eu perco muita paciência, eu volto pro YouTube, eu falo, não vou assistir de novo, pra ver se eu tô tão errado assim. E aí, agora, né, sabendo essa questão de questionamento, é só para registrar e deixar bem claro o entendimento da pergunta que a gente questiona para que tenha uma convicção de que aquilo realmente vai dar certo, ou que, né, entender o porquê. Por exemplo, se a embalagem está pedindo para deixar 180 graus Celsius por 15 minutinhos, né, que é o pré-forno, por que já jogar o negócio lá direto? Sabendo que você já tem esse contexto, é legal compartilhar essas ideias, né? E aí, de novo, agradecendo vocês pelas experiências que a gente está vivendo. Ontem a gente jantou em paz, feliz, sabe? Os conceitos padrões, porque às vezes eu perco a linha, mas eu tô nesse propósito de 21 dias sem causar. E aí aqui estamos com essa aula de questionar, entendeu, vida? Tem que questionar, tem que explicar, tem que ter paciência. Reforça a ideia, por favor. Que maravilhoso. É exatamente eu. Narayan fala que ele veio 10 anos antes de mim, que é para ele ter a maturidade para dar conta dos meus questionamentos. Eu sou super questionadora. Mas eu acho que o questionamento ele tem que ter propósito. Então, tipo assim, quando você pergunta algo, você tem que ter o propósito de não querer provar que o outro está errado, mas é porque você de fato quer aprender com o outro. Isso exige de você humildade, né? Qual é o propósito? É para que você enxergue com o olho do outro, né? E aí talvez você busque um meio campo ali entre os dois. E aí, quem escuta qual é o propósito, não pode escutar com os ouvidos do ego, de tipo assim, nossa, tá me questionando, tá duvidando de mim. E de entender que a pessoa, ela tá tentando chegar no meio campo, né? E aí, precisa de empatia dos dois lados. Aí eu vou dar outra dica, então, também. Lá no Instagram da aldeia, tem as 5 leis tautecas, né? 5 leis tautecas. E aí dá uma lida lá que pode fazer uma boa ajuda aí para vocês aí resolver questões sem trazer para o pessoal. A gente está aplicando isso. Às vezes falha, mas às vezes dá certo. É os 5 compromissos tautecas. Isso. Eu vou compartilhar o post lá no grupo de estudos para facilitar para vocês acharem. O Jade trouxe a fala. Deixa eu ler a fala do Jade primeiro. Viver sem dogmas é uma libertação, porém é um desafio após o outro. Quando nos entregamos à espiritualidade boa, preocupamos em cuidar mais de nós mesmos e com a cura do próximo. E mesmo assim somos desafiados do porquê seguir esse caminho. Acaba sendo uma motivação que realmente estamos no caminho certo. É a luz em meio à escuridão. Viver sem dogmas é um trem que, cada dia mais que passa, eu acho que é mais utópico viver sem dogmas. Porque o não dogma é um dogma. Então, é utópico, né? Então, eu acho que mais do que viver sem dogmas é ter parcimônia diante deles. É porque a gente tem que ter uma linha norteadora ali. Exatamente. Então, assim, olhando para essa linha norteadora, a gente dá uma olhada na visão panorâmica da coisa. Mas se a gente não tiver uma linha, a gente anda meio... Exato. Aí vira meio anarquista. Assim, né? Então, eu acho que precisa de parcimônia. Eu acho que a palavra é parcimônia. A Jussi trouxe, na passagem que fala sobre libertar dos pares opostos, conhecidos como regozijo e sofrimento, ou seja, devemos questionar por que aceitamos situações onde só traz dor com a justificativa de karma.
Precisamos sair dessa justificativa para seguirmos nossa caminhada de ascensão. Isso é bem profundo, Jussi, porque o karma não é justificativa, né? Mas eu entendo que as pessoas muitas vezes usam o karma, tipo, eu passo por isso que é meu karma, então eu vou me sujeitar a isso e tal. E aí, na verdade, a pessoa, ela usa o karma como muleta. Tipo, eu tenho que passar por isso. E aí ela não busca a evolução dela. Então, a gente tem que lembrar que o karma, ele é consequência da ação. Ele não é uma condenação. Sim. O karma é a lei da ação e reação. A gente tem que viver pelo Dharma. E o karma a gente vê que para evoluir, né? Exatamente. Para realmente dar um check nessa vida. Se tem que ter algo que norteia a gente, tem que ser o Dharma, que é o nosso propósito maior, né? O karma é consequência, né? Então a gente tem que estar atento ao karma, mas o karma não pode limitar a gente, né? Sim. É a cabeça do dragão lá, né? A cabeça e a cauda do dragão na astrologia. Estudante de astrologia. Bonitinho. Mas alguém quer trazer alguma coisa? Pode falar, Kaique. Gente, vocês falando sobre karma, a gente conversa muito sobre vidas passadas e coisas do gênero, eu e o Marcelo. Falando sobre karma, a minha questão é, a gente traz karmas de outras vidas ou o karma é unicamente de ações dessa vida? Quer falar? Assim, dentro do nosso entendimento, dentro das leituras, dentro das escrituras, a gente entende que o karma, ele vem de outras passagens nossas, né? E os planos que passamos em momentos passados, em vidas passadas, nos traz karmas. Só que aí, quando a gente olhando para medicina tradicional chinesa, para o hinduísmo, né, para outras linhas, quando a gente olha para o xamanismo, a gente também tem o karma familiar, né, por ancestralidade. Então, teu bisavô lá fez uma cagada lá, que teu pai não resolveu, teu avô não resolveu, aí chegou você, que tem a oportunidade de ser o último dos moicanos, e você vai vivenciar esse karma, lutar para que seu próximo não pague mais essa conta. Então, cada linha filosófica, cada linha religiosa traz uma ideia sobre o karma. E aí, é assunto que não falta. E aí eu acho que o karma, a linha que me faz mais sentido, né? É assim, existem karmas que a gente paga nessa vida, e aí a gente não paga para a mesma pessoa que a gente gerou o karma, a gente vai pagar, tipo assim, nas voltas que o mundo dá, né? A gente vai acabar pagando. E tem karmas que é como se ferisse a nossa luz. Então, deixa meio ofuscada. E aí a gente vai precisar reencarnar num processo mais dolorido ali, para lustrar, né, essa luz e deixar ela menos ofuscada. Então, acho que existem situações e situações. Mas isso eu defendo muito por conta da astrologia, Sim. né? Que é a verdade que eu defendo muito. Pode falar, Kaique. Só para eu ter um exemplo melhor. Falando sobre karma, eu consideraria, pelo menos familiar ou da minha vida, o karma em relação à doença ou a situação, vamos colocar assim, até que se diga o contrário, da esquizofrenia, que veio da minha bisavó e para minha avó, e aí a gente está começando a ver situações em alguns parentes, né, da geração da minha mãe, e futuramente isso vai acontecer para algum neto, né, ou bisneto no caso. Se a gente fosse considerar que a esquizofrenia é um karma, entrando nesse contexto que vocês estão falando, seria uma forma de alguém achar uma solução para cura ou para sair desse looping que fica repetindo de geração em geração? Seria um exemplo assim. Aí tem um olhar freudiano, junguiano. É assim, o karma hereditário, olhando para o xamanismo, né? O xamanismo, ele traz que nós somos o último moicano. Então, se existe um karma hereditário que passa de
né, lá da bisavó, avó e tal, não sei o quê, você tem a função de trabalhar isso. Mas não é que você vai arrumar a cura da esquizofrenia, mas você vai olhar para a cura da sua família em relação a isso. Então, é trabalhar essa consciência dentro de você, entender o que é esse gatilho, né? E aí, só que quando a gente olha para a medicina tradicional chinesa, é muito interessante isso, porque eles trazem que a gente desenvolve doenças físicas, emocionais, psicológicas, enfim, todos os corpos, em honra aos nossos ancestrais. Então, por exemplo, minha avó teve um problema no útero, e daí minha mãe teve um problema no útero. E aí eu, em honra à minha mãe e à minha avó e à minha bisavó, vou desenvolver inconscientemente um problema no útero. Um exemplo aleatório, né? Só para vocês entenderem. E aí é entender que tipo de honra que a gente trabalha em relação à ancestralidade, né? A medicina tradicional chinesa traz desse campo. Mas aí, quando a gente olha para o xamanismo, ele traz a responsabilidade para a gente. Então, se você está trabalhando essa consciência, é porque você tem a responsabilidade de olhar para essa questão familiar. Então, entender em que momento da sua vida aconteceu isso com a sua avó. Entender em que momento aconteceu com sua tia. Entendeu? Entende? E aí você vai olhando para isso, entendendo os gatilhos, e aí você tem a responsabilidade, digamos assim, né? De curar 7 gerações antes de você e 7 depois. Resumiu bem? É assim. Trabalhar o karma é muito assunto. É muito assunto. Quem vem para a roda? Falta a Dia e a Ana Paula. Vocês querem trazer alguma coisa, meus amores? Pode falar, Marcelo. Por quê? Bom, eu vou falar pelo do Kaique, porque senão vai dar microfonia. Nessa questão de karma, a gente trabalhando assim, né? Pessoas que têm as doenças, esquizofrenias, etc. e tal. A minha família paterna quanto materna desenvolvem 2 tipos de doença muito forte. Só que o karma, geralmente, ele vem de outra forma, né? O cuidar, né? Por exemplo, minhas tias ficaram ruins, meu pai cuidou delas, né? Meus avós, minhas tias ficaram ruins, aí minha mãe cuidou delas. E aí, de repente, o meu karma seria o cuidar, de uma certa forma, seria mais ou menos nessa proporção, porque é muito louco, assim, porque nem eu, nem minha irmã, a gente ainda desenvolveu nenhuma das predisposições que tem em ambas as famílias, tanto materna quanto paterna. Mas a gente tem essa questão do cuidar do outro muito presente na nossa vida. É muito difícil olhar para o cuidar como karma. Eu olharia o cuidar como dharma. Sim. Se eu tivesse que classificar ele, eu colocaria o cuidar como dharma. E aí entender de tipo assim, eu e minha irmã não temos isso, então por que a gente não busca desenvolver isso? Porque é natural, o cuidar, ele é um dos dharmas, né? Sim. Porque é dedicar energia ao outro e tal. O karma é algo que... Tipo assim, o Dharma, ele precisa ser algo que te gere a construção, que seja leve e tal. E o cuidar é esse movimento, entende? Se o cuidar te gera um peso, é porque existe algum gatilho de trauma em relação ao cuidado. Mas a energia de cuidar do outro precisa ser dármica, né? Dharmática. Então. Ficou claro? Ficou, a gente está debatendo aqui, mas ficou mais claro. Que seria como se fosse uma forma de evolução, né? Karma não é só ruim, tá? Karma não quer dizer que é só ruim. É uma missão de vida, entende? São processos de aprendizado. Processo de aprendizado. E é preciso entender. Perfeito. Di, quer trazer alguma coisa, Ana Paula? É interessante o questionamento do Kaique. Eu não sei se eu
Eu, quando consagro, né? Que vem alguma coisa assim, muito forte da família. A Morrinho vai dar até uma risada. Eu, quando eu estou ali naquele trabalho que eu vejo que aquilo não pertence, isso eu que faço, tá, gente? É minha forma de ver. Quando vem para mim alguma coisa assim muito forte, eu quebro, eu, sabe, eu peço ali para Jesus, para Deus, quebro e eu me imagino uma fogueira, põe tudo na fogueira assim, ó, uma cor violeta e mando para bem longe. Então é assim que eu trabalho, né? Quando eu tenho eu agradeço, né? Quando vem para mim algumas coisas assim, e eu faço isso, né? Então, é a forma que eu trabalho, quando vem, eu vejo que há alguma coisa que vem atrapalhar, alguma coisa dos meus antepassados, ou alguma coisa lá da minha vida lá atrás, eu tento resolver ali com Deus, ó, vamos resolver, e eu quebro tudo e mando para a fogueira. Bom, é só isso hoje que eu tenho que falar. Gratidão, Gerro. Gerro. Perfeito, de tudo é energia, né? Então, quando a gente não, uma energia, ela não é desfeita, né? Ela é transmutada. Então, quando você joga na fogueira roxa ali, né? Lilás, violeta, você está transmutando a energia. E aí, é perfeito. Vamos abrir o tarô fitoenergético. Hoje eu queria chamar uma pessoa diferente. Está sempre presente, o nunca se manifesta muito. Nossa amiga Ana Paula. Está presente, Ana Paula? Oi, eu tô sim. Eu acho que o Kaique senti quer que falar você ia alguma falar coisa. isso. O Kaique quer falar alguma coisa aí. Peraí. Oi, Kaique. Gente, é que a gente já fica ouvindo vocês falarem e fica aqui num debate lascado. O Marcelo estava lendo sobre a leitura do Wallace, do Wallace, em relação ao viver os dogmas de uma forma libertadora, né? Ou se libertar dos dogmas, para chegar no ponto de cuidar de si mesmo e cuidar do próximo. Pensando nesse conceito, isso seria como é o nome? Um dogma? Não, que é bom. Dharma. É um dogma mesmo, né? Dharma. Dharma ou dogma? Dogma. Não, Dharma. Marcelo falou certo. Dharma, desculpa. Então seria, nesse caso da descrição dele, o Dharma seria uma forma de evolução. Sim. Tá. Então tá bom, obrigado. Por nada. Vamos lá. Então, Ana Paula, vou pedir você abrir teu áudio. Abri. Mandar isso, tudo bem com você? Tudo, e vocês? Tudo bem. Vou te convidar nesse momento para você se concentrar, entrar na energia do campo. E aí, com as suas melhores das intenções ali, energia positiva, trazer uma carta para o teu momento, para a tua semana, para todos aqui do grupo. Escolha um dos 3 montes, minha esquerda, centro e direita. Centro. Perfeito. Vamos ver que esse trabalho, esse tarô mágico aqui vai trazer para ti no dia de hoje. Lembrando, como de costume, né? Você pede para parar a carta que tiver na minha mão, tá? Tá. Pode parar. Essa? Isso. Perfeito. Ó, acho que essa carta já saiu uma vez, eu acho. Não lembro. A carta aqui que saiu para ti hoje é a carta da erva louro, arquétipo do feijão. Busque a força de Deus para eliminar energias densas de origem espiritual.
o caráter fitoenergético do louro é puro e o chakra que atua é o 7º chakra. Espero que essa carta tenha te feito sentido de alguma forma aí no seu processo. Gratidão, fez muito sentido mesmo. Eu venho trabalhando essa semana toda Ah, é? nessa questão mesmo. Tá bem difícil, mas obrigada. Bruxão. E aí, como sempre, certeiro, né? Certeiro. Pra galera Muito que tá obrigada. gerando questão sobre como se libertar dos karmas, busque a força de Deus para eliminar as energias densas de origem espiritual. Sempre muito certeiro. Gratidão a todos que se fizeram presentes. Eu vou pedir para o Rô fechar. Nossa, nunca saiu isso aqui, né? Interessante. Será? Esse baralho nosso aqui, ele tem várias energias. Tem 2 energias que nunca saem, que é essa daqui O condutor e o nivelador. nivelador. Nunca sai. Por que será, né? Interessante. E a mesma quantidade de cartas. Então. Impressionante. Então, como de costume, né? Vou mandar uma fotinha lá no grupo, daqui a pouco. E aí reflitam sobre esse ensinamento de hoje, das escrituras, sobre o que essa carta pode trazer para o teu momento, para a tua semana. Pode ser bem interessante. Eu acho que é isso, né? Todo mundo trouxe essas considerações, eu acho que a gente pode fechar, né? Uhum. Tá, então, nesse momento, convido a cada um de vocês a fechar os olhos e trazer a energia de gratidão pelas escrituras, por todos os ensinamentos, né, que vêm para o nosso campo, para nos lapidar, para nos nutrir, por trazer uma nova consciência para nós a cada segunda-feira, cada momento com a espiritualidade, algum momento com essa presença. Então, levamos essa energia de gratidão aos céus e agradecemos a Jesus, Mãe Maria e ao Deus Pai Todo-Poderoso que está sempre nos ancorando e nos nutrindo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos, defendendo, Senhor, de todo mal. Aia, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aia, Jesus, Maria e José. E que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos que fizeram presentes. Só avisos gerais, né? Esse final de semana a gente tem ritual na casa, ritual que recebe o nome de Abre Caminhos. A gente vai trabalhar com a egregória de Ganesha, dos ciganos e os guardiões. Então, fica o convite. A gente tem, para a energia de sábado, a gente tem algumas poucas vagas, talvez acho que 5 vagas. E para quarta-feira está mais livre. Então, se você ainda não reservou o seu espaço em seu colchonete, você sente de estar com a gente, entre em contato comigo, manda uma mensagem para reservar. Vai ser um ritual super poderoso e muito bonito. Para quem não vai no ritual, vejo vocês na segunda que vem. Uma excelente semana a todos. Jai Ho, gratidão. Jai Ho. Já errou, boa noite. Boa noite.